Muitas vezes acreditamos que o que pesa sobre nós é apenas o trabalho, as contas, os conflitos ou as responsabilidades do dia. Mas, se olharmos com mais atenção, veremos que os fardos mais pesados raramente são visíveis. São correntes silenciosas, criadas dentro da mente, que nos fazem caminhar dobrados mesmo quando não há nada nos ombros. São lembranças de mágoas que nunca soltamos, expectativas alheias que aceitamos como se fossem nossas, medos de futuros que talvez nunca cheguem. É como tentar atravessar uma longa estrada levando pedras escondidas dentro da mochila. Por mais forte que seja, cedo ou tarde você será vencido pelo peso que você mesmo escolheu carregar. Marco Aurélio escreveu: "É insuportável carregar o fardo dos outros e ainda o seu próprio, mas é tolice somar também o futuro." Ele não falava apenas de obrigações externas, mas dos excessos internos. Muitas vezes, não carregamos apenas o nosso presente, mas também os julgamentos que os outros lançam sobre nós, e ainda a ansiedade do que virá. É um acúmulo invisível que nos cansa antes mesmo da caminhada começar. O corpo pode estar leve, mas a mente se arrasta como se puxasse correntes. Epicteto lembrava: "As coisas não nos perturbam, mas a opinião que temos delas." E é aqui que começamos a perceber a raiz dos nossos fardos. Não é o fato em si, mas a forma como o interpretamos. Não é a palavra dura que recebemos, mas a narrativa que insistimos em repetir. Não é o futuro incerto, mas a insistência em antecipar dores que talvez nunca se tornem reais. O peso não está no mundo, está na forma como decidimos segurá-lo dentro de nós. A vida pode ser vista como uma longa caminhada. E nessa jornada, quem insiste em acumular pedras desnecessárias dificilmente chegará longe. Um estoico sabe que a liberdade começa quando soltamos os pesos invisíveis. Não se trata de negar a realidade ou de viver em indiferença, mas de escolher com sabedoria aquilo que merece espaço dentro de nós. Porque cada pensamento cultivado é como um objeto colocado dentro da mochila. Pode ser inútil, pode ser até mesmo venenoso. Este é o convite que a filosofia estoica nos faz. Observarmos com clareza quais correntes invisíveis ainda nos prendem, para que possamos caminhar mais leves, mais firmes e mais livres. Nos próximos passos, vamos descobrir juntos 10 pesos que um estoico jamais permitiria carregar na vida, porque drenam energia, roubam serenidade e sufocam a liberdade interior. E ao soltar cada um a pouco, perceberemos que não é o mundo que se torna mais leve, mas nós mesmos. O ressentimento é como fogo mantido nas mãos. Acreditamos que ele vai ferir o outro, mas no fim é a nós mesmos que queima. Guardar mágoa é prolongar o momento da dor, estendendo sua chama para dias, meses e até anos. Cada vez que revisitamos uma ofensa, reacendemos o incêndio dentro de nós. E o mais cruel é que muitas vezes, quem nos feriu sequer se lembra, enquanto nós seguimos carregando a brasa em silêncio. Marco Aurélio observava que a vingança e o rancor são desperdícios de energia. Ele compreendia que o tempo gasto em ódio poderia ser transformado em força para cultivar disciplina, virtude e serenidade. Porque toda vez que alimentamos ressentimento, entregamos nossa paz às mãos de quem nos machucou. É como dar permissão para que a ferida siga aberta, mesmo quando a vida já poderia ter seguido em frente. A neurociência reforça esse ensinamento. Estudos mostram que o ressentimento mantém o corpo em estado crônico de alerta, elevando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. É como se a mente dissesse: o perigo ainda está aqui, mesmo quando não há mais nada diante de nós. Esse ciclo contínuo esgota as defesas do corpo, consome energia vital e nos torna mais frágeis diante de qualquer adversidade. O estoicismo nos convida a enxergar o ressentimento não como prova de força, mas como sinal de aprisionamento. Libertar-se desse peso não significa esquecer a dor ou negar o que aconteceu, mas escolher não arrastar para o presente as correntes do passado. É reconhecer que a mágoa pertence ao instante que já passou e que continuar segurando-a é um ato de autossabotagem. Um coração carregado de rancor não encontra espaço para a serenidade. Mas quando soltamos esse fardo, a leveza retorna. O silêncio interior se reconstrói e descobrimos que a verdadeira vingança
não está em devolver a dor, mas em viver bem apesar dela. Porque nenhum inimigo é mais poderoso do que aquele que nos faz carregar pesos desnecessários. E nenhum gesto é mais estoico do que soltar o fogo das mãos e seguir caminhando em paz. Poucas correntes são tão pesadas quanto a necessidade constante de aprovação. É como caminhar em um mar profundo com uma âncora presa aos pés. Cada movimento exige esforço dobrado, e por mais que se avance, sempre parece que algo nos puxa para baixo. A dependência da opinião alheia corrói silenciosamente a liberdade interior, porque passamos a medir nossa vida não pelo que somos, mas pelo reflexo que os outros projetam sobre nós. Epicteto foi direto ao dizer: se quer ser livre, despreze a opinião dos homens. Não significa que devamos viver em isolamento ou indiferença, mas que não podemos permitir que o olhar externo determine o valor do nosso ser. Quando entregamos nossa felicidade ao julgamento alheio, nos tornamos reféns de expectativas que mudam de acordo com a maré. Hoje somos aplaudidos, amanhã esquecidos. Hoje elogiados, amanhã criticados. E nesse vai e vem, a alma se perde. Na vida moderna, essa âncora ganhou novos contornos. As redes sociais se transformaram em arenas de validação constante, onde muitos se aprisionam em números, curtidas e comentários. Quantos não se angustiam porque uma foto não recebeu a atenção esperada? Quantos não ajustam sua própria identidade apenas para se encaixar na moldura que os outros desejam ver? A necessidade de aprovação tornou-se uma prisão coletiva, uma busca incessante por reconhecimento que jamais sacia. O estoico, no entanto, aprende a soltar essa âncora. Ele compreende que a verdadeira medida de valor não está no eco externo, mas na coerência entre o que pensa, o que sente e o que faz. É nesse alinhamento interno que nasce a liberdade, porque aquele que não depende da validação dos outros já é, em si mesmo, um homem livre. A aprovação pode ser agradável, mas jamais deve ser essencial. Ela é como o vento que sopra em uma vela. Ajuda o barco a andar, mas o barco não pode depender exclusivamente dele. Quando soltamos o peso da opinião alheia, descobrimos que a vida flui com mais leveza. E percebemos que não precisamos ser aceitos por todos, porque já temos dentro de nós a aceitação mais importante, a de viver de acordo com a nossa própria verdade. Existe um tipo de fardo que parece nobre, mas que na verdade é uma prisão disfarçada. O peso de tentar carregar o que não está em nossas mãos. Quantos de nós gastamos energia nos preocupando com a economia global, com a forma como seremos lembrados no futuro, com as reações de pessoas que talvez nunca compreenderemos? Esse esforço é como remar em um barco acreditando que os braços podem mover o vento. É cansativo, inútil e desgastante, porque direcionamos força a algo que jamais se moverá por nossa vontade. Marco Aurélio insistia na divisão fundamental, aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Essa distinção, simples em palavras, é uma das mais difíceis de praticar. O impulso humano é tentar controlar tudo, segurar tudo, garantir que nada fuja do nosso domínio, mas a vida não funciona assim. O mundo se move em ritmos que não consultam nossas vontades, e os outros agem de acordo com suas próprias razões. Resistir a isso é como lutar contra o mar com as mãos nuas. Quando escolhemos carregar preocupações externas, estamos nos condenando a uma prisão invisível. Nos tornamos guardiões de algo impossível, vigias de portas que nunca se abrem. E o resultado é um cansaço profundo, uma exaustão que não nasce do que realmente fazemos, mas do que insistimos. O peso não é da vida em si, mas do excesso de responsabilidade que assumimos sobre aquilo que jamais esteve sob nosso comando. A filosofia estoica nos oferece um gesto libertador: soltar o que não depende de nós. Essa escolha não é abandono ou descuido, mas uma forma de recuperar energia para o que realmente importa. Porque quando deixamos de remar contra o vento, temos força para conduzir o leme. Quando paramos de vigiar o incontrolável, encontramos clareza para agir sobre o que está em nossas mãos. A verdadeira liberdade não nasce de dominar tudo, mas de aceitar os limites. E é nesse espaço, entre a aceitação e a ação, que o estoico encontra serenidade, porque aquele que solta a prisão do incontrolável finalmente descobre que não é a vida que é pesada demais,
mas sim os pesos que insistimos em levar sem necessidade. Entre todos os pesos invisíveis que a mente insiste em carregar, talvez a comparação seja um dos mais corrosivos. Ela não grita, não se mostra de forma evidente, mas atua como veneno lento, infiltrando-se nas pequenas brechas do pensamento. Basta olhar para o lado, observar o sucesso aparente de alguém, e já sentimos a vida pesar um pouco mais sobre os ombros. É como correr uma maratona sem perceber que os olhos deixaram a pista à frente e se fixaram na do vizinho. Inevitavelmente tropeçamos, não porque não éramos capazes, mas porque desviamos o foco do nosso próprio caminho. Sêneca advertia com clareza: enquanto invejamos os outros, desperdiçamos a vida. A comparação nos faz acreditar que a felicidade está sempre em outro lugar, em outra pessoa, sempre além do alcance. O resultado é uma insatisfação constante, um vazio que jamais se preenche, porque mesmo quando alcançamos algo, já encontramos alguém que possui um pouco mais. O olhar que se acostuma a medir-se pelos outros nunca descansa, nunca se satisfaz, nunca encontra serenidade. O mundo moderno intensificou essa prisão. Redes sociais se transformaram em vitrines onde todos exibem recortes cuidadosamente selecionados da própria vida. O olhar viciado na comparação esquece que o palco do outro não mostra os bastidores, e assim, carregamos o peso de ilusões, acreditando que a vida dos outros é plena, enquanto a nossa é insuficiente. O que poderia ser apenas observação se torna julgamento silencioso, e esse julgamento nos devora por dentro. O estoicismo, ao contrário, ensina que cada vida tem sua própria medida, seu próprio compasso, seu próprio destino. Comparar-se é abandonar o ritmo que nos foi dado e tentar dançar ao som de uma música que não é nossa. É desperdiçar energia tentando ajustar-se a uma coreografia que nunca se encaixará em nossos passos. Quando abandonamos a comparação, descobrimos que a verdadeira corrida não é contra os outros, mas contra a nossa própria falta de disciplina, contra a nossa própria inércia, contra nossas próprias ilusões. A comparação constante é um veneno, mas também é uma escolha. E quando deixamos de lado esse fardo, sentimos que a vida se torna mais leve, mais clara e mais justa, porque no fim, não há vitória maior do que ser fiel ao próprio caminho. Não há conquista mais nobre do que aprender a correr a própria maratona com dignidade, sem olhar para os lados, apenas para a frente. Entre todos os fardos que um ser humano carrega, talvez nenhum seja tão disfarçado quanto o apego às coisas que sabemos, no fundo, serem passageiras. O medo da perda é uma sombra constante que paira sobre os bens, os status, os relacionamentos e até mesmo sobre a própria vida. Vivemos como se pudéssemos segurar a água entre os dedos, esquecendo que tudo escorre, cedo ou tarde. É esse medo que nos torna ansiosos, que nos prende ao amanhã, que nos impede de desfrutar o hoje com plenitude. Marco Aurélio escreveu: "O que tens foi te dado hoje pode ser retirado amanhã. Agradece enquanto dura." Há uma sabedoria profunda nessa lembrança. Nada do que possuímos é verdadeiramente nosso. Somos apenas guardiões temporários. Ainda assim, nos apegamos como se cada conquista fosse eterna, como se cada relação fosse imutável, como se cada bem fosse garantia de segurança. Esse apego cria e a dependência gera medo. A ciência confirma o que os antigos já sabiam. A dopamina, o neurotransmissor associado à recompensa, nos prende em ciclos de apego. Cada vez que obtemos algo, sentimos prazer, mas logo vem o receio de perder, e com ele a ansiedade. Esse ciclo se repete infinitamente, criando um estado de alerta contínuo, como se nossa mente jamais pudesse repousar. O medo de perder transforma o prazer em peso, o presente em prisão. Um estoico, no entanto, não rejeita a vida nem renuncia aos prazeres que ela oferece. Ele desfruta, mas não se aprisiona. Ama, mas não se agarra. Aprecia, mas não depende. Compreende que o valor das coisas não está em possuí-las para sempre, mas em vivê-las enquanto duram. É esse desapego que liberta a alma, porque quando não tememos a perda, somos capazes de agradecer com mais intensidade. O medo de perder o que é temporário é um peso que nos rouba a serenidade. Mas quando aprendemos a soltar, descobrimos uma nova forma de presença.
Cada momento vivido torna-se mais precioso porque sabemos que não é eterno. Cada relação ganha profundidade porque não exigimos que dure para sempre. E cada conquista se torna leve porque entendemos que sua essência está em ter existido, e não em permanecer. A verdadeira liberdade nasce quando compreendemos que nada é nosso, exceto a maneira como escolhemos caminhar diante da impermanência. Depois de percorrer esses caminhos, fica claro que os maiores pesos que carregamos raramente são visíveis. Não são as malas, os compromissos ou os objetos que nos cansam de verdade, mas os fardos invisíveis que alimentamos na mente. O ressentimento que arde em silêncio, a necessidade de aprovação que nos prende como âncora, a tentativa de controlar o incontrolável, a comparação corrosiva que nos afasta de nós mesmos, o medo de perder aquilo que nunca foi eterno. Marco Aurélio nos lembrava: a vida é curta, o único fardo que suportamos com dignidade é a virtude. A frase é um convite direto à reflexão. Se tudo é passageiro, se nada nos pertence de fato, por que insistir em caminhar curvados, colecionando pesos que drenam nossas forças? A virtude, ao contrário, é o único bem que não pode ser tomado de nós, mesmo quando tudo ao redor desmorona. É a bagagem leve e essencial que cabe em qualquer jornada. A imagem de um estoico não é a de alguém que renuncia ao mundo ou foge das responsabilidades, mas de alguém que sabe viajar leve. Alguém que entende que acumular não é sinal de força, mas de apego. E que soltar não é perder, mas ganhar espaço para respirar, para caminhar, para viver com mais clareza. Quem anda com as mãos vazias tem liberdade para abraçar, para criar, para agir sem estar preso às correntes invisíveis que tanto aprisionam. Leanto de Assos comparava a vida a uma corrida. A cada volta, dizia ele, somos chamados a desprender-nos de pesos extras, para que possamos alcançar a meta com dignidade. Não se trata de correr mais rápido, mas de correr com menos peso. Não se trata de acumular, mas de libertar. E cada desapego se torna uma vitória silenciosa sobre aquilo que antes nos controlava. No fim, libertar-se dos pesos invisíveis não é uma perda, é um ganho. É descobrir que o espaço vazio não é ausência, mas plenitude. É perceber que a mochila leve permite caminhar mais longe, mais claro e mais forte. Porque a verdadeira sabedoria não está em segurar tudo, mas em escolher o que vale a pena carregar. E quando decidimos andar com as mãos vazias, finalmente compreendemos que a leveza é a forma mais profunda de liberdade.